E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou voltar a fazer um vídeo, faz tempo que eu não falo nisso. Vou voltar a fazer um vídeo falando sobre aspectos profissionais, éticos e comportamentais dos profissionais de educação física. Meus colegas aí, principalmente os jovens, estão ainda terminando a faculdade ou recém-formados, né? Eu tenho uma estrada já longa percorrida, eu acho que eu posso sugerir algumas coisas, né? Que vocês podem se aproveitar, talvez, dessa minha experiência para, como eu sempre falo, errarem menos do que eu, né? E hoje eu queria falar sobre algumas mudanças que têm acontecido na educação física e no fitness no Brasil. Eu tenho acompanhado essas mudanças um pouco à distância, mas tenho acompanhado. Eu deixei o universo das academias em 2006 para me dedicar aos sites, para me dedicar primeiro a um site onde eu era responsável por conteúdo, depois o meu próprio site, que acabou não dando certo, enfim. Continuo aqui na internet, só que agora com o nosso canal aqui. Mas eu tenho acompanhado um pouco a distância e tenho visto grandes modificações, né? Apareceram as Smart Fitness, né? As Smart Fits aí, as academias rápidas, né? Algumas modalidades se transformaram muito radicalmente, né? A musculação tem se modificado muito, eu tenho notado isso, tem um grande colega meu ex-sócio, trabalha com isso, né? E, enfim, eu tenho acompanhado essas mudanças, mas eu ainda acho, correndo o risco de parecer saudosista e antiquado, eu acho que tem algumas qualidades profissionais que transitam acima dessas mudanças de tecnologia, mudanças administrativas, mudanças conceituais que academias, clubes possam eventualmente desenvolver. E eu noto também que aqui nos comentários do nosso canal, eu noto também a ausência de uma qualidade muito importante, que é a atenção. Os alunos de natação reclamam muito, se queixam demais de falta de atenção por parte dos profissionais. Eu já fiz outros vídeos onde eu abordei esse assunto, mas o assunto é muito atual, é muito forte, e eu gostaria de voltar a esse ponto. A atenção do profissional é muito importante, é muito importante. Esse tipo de competência, ela fica acima, por exemplo, de competências acadêmicas. Profissional, bom profissional de educação física e de natação, no nosso caso aqui, não precisa ser um sujeito cheio de diplomas e cursos no exterior e coisas do gênero. Se ele tiver a oportunidade de ter bons conteúdos atualizados, assim, ótimo, ótimo. Não é para deixar de fazer isso, não é para deixar de ser atualizado. Mas isso não é o mais importante, não é o mais importante. Também competências esportivas. Bom profissional de natação não precisa ser um ex-campeão. Não precisa. Nem mesmo para trabalhar com esporte competitivo, com natação competitiva. Eu já vi excelentes técnicos que foram nadadores medianos, foram atletas assim apagados até, não foram grandes atletas e tal, mas depois se dedicaram, estudaram muito e desenvolveram outras competências que fizeram deles grandes técnicos, premiados como técnicos e não como atletas. Mas eu penso que a atenção é uma coisa que tem que merecer a nossa concentração muito grande. O aluno gosta de atenção, mas gosta mesmo. Gosta tanto que paga para ter personal. Veja, no fundo, um aluno que está numa academia, que deixa de se valer dos profissionais da academia para ter um personal, o que ele está fazendo é isso, ele está pagando para ter um professor que lhe dê atenção 100%, atenção full time. É isso que ele faz. O aluno quer ter atenção. Então eu vejo que muitos profissionais de natação falham muito nisso, falham demais. Não observam os alunos, não dão atenção adequada quando o aluno chega para ter aquela conversa preliminar, aluno novo. Quando o aluno falta 3, 4 dias, o aluno volta a perguntar o que aconteceu.
né? Quando o aluno está na água, prestar atenção naquilo que o aluno faz, mesmo que não entre na água, andar na borda da piscina para lá e para cá, prestar atenção, ficar olhando, corrigir, deixar claro que você está observando tudo. Ah, mas eu tenho um monte de alunos. Cara, dá um jeito, dá um jeito. Observa um pouco aqui, um pouco ali, mas dedique-se a essa parte da atenção do aluno. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, mais do que aquelas outras competências a que eu me referi aqui no vídeo. Então, atenção é tudo. E é curioso que os alunos de natação, eles demandam especialmente atenção, sabia? É interessante, a natação é uma modalidade em que os alunos solicitam muita atenção do professor, muito. Mais do que outras modalidades que são desenvolvidas em outras academias, por exemplo. Vamos falar da hidroginástica. Hidroginástica tem um público que é exigente, mas é exigente com relação à infraestrutura. As senhorinhas da hidro são muito exigentes com relação ao vestiário, né? Box com privacidade, aquela coisa toda, com relação à piscina, limpeza e temperatura, principalmente temperatura. Eu tinha grandes brigas com as velhinhas da hidro, com as senhorinhas da hidro, eu tinha grandes brigas com elas, grandes brigas, mas eu adorava elas. E elas são exigentes com relação a isso. Mas a hidroginástica, assim como a sua prima seca, a ginástica, o professor está lá na frente, fazendo os movimentos, ele faz uma correção esporádica aqui, faz uma correção esporádica ali, os alunos acham ótimo. Os alunos visam muito mais o exercício em si, os benefícios que a movimentação em si, porque são usados movimentos relativamente simples. Não são movimentos muito técnicos, muito precisos, que exigem uma trajetória precisa. É saltitamento, uma adução de perna para lá, uma adução de perna para cá, braços fazendo movimentos assim, assim, assado e tal. Não há grandes correções a serem feitas. Eu não quero menosprezar, são modalidades interessantíssimas, são modalidades brilhantes e tal. Mas a hidroginástica e a ginástica demandam menos correções do que a natação. É uma característica deles. Mesma coisa acontece com a musculação. Principalmente se o professor de musculação for cauteloso o suficiente para começar com um aluno novo, fazendo uma série nas máquinas, aí tranquilo. É mais ensinar o aluno a fazer o ajuste nas máquinas, tanto o ajuste ergonômico, altura do banco, envergadura, fazer aqueles ajustes ergonômicos, como o ajuste da carga. Fez isso, ele mostra como faz um determinado, pulley, pec deck, ele mostra mais ou menos como faz uma coisa dessa, e o professor pode fazer depois uma supervisão um pouco à distância, passando, perguntando só, e aí, como é que tá, tudo bem? E aí, tudo bem? Isso, olha, cuidado com o cotovelo, não deixa ali muito assim não, fica com o cotovelo mais assim para você recrutar a musculatura certa, tal, aquela coisa toda. Mas demanda menos. Natação, cada movimento tem uma técnica correta, tem uma trajetória correta. Essa trajetória tem que ser adaptada a cada aluno, ela tem que ter a sua eficiência, tem que ser feita da maneira correta, com a amplitude correta, com a força correta, com a descontração necessária, enfim. A natação é muito exigente nesse ponto. Então os profissionais de educação física, principalmente os que se dedicam à natação, tem que dar muito carinho nessa parte da atenção, prestar atenção aos alunos. Corrigir, não ficar no celular, não ficar de conversinha de um lado e do outro, não sentar enquanto dá aula. Ah, mas eu estou sentada, mas eu estou olhando. Mas a linguagem corporal sua, sentado, é uma linguagem de desleixo. Quando você está em pé, você está alerta. Quando você senta, você já não está com o mesmo grau de alerta. Você já sentou, está olhando e tal, está dando uma descansadinha. Você está de pé, você está alerta. Então essas coisas todas são muito importantes para o desenvolvimento profissional. O profissional será notado. O profissional vai se diferenciar dos seus colegas. Vai receber convites para assumir mais aulas. Vai receber convites para supervisionar, para
para coordenar horários, os alunos vão convidá-lo para ser personal e por aí vai. Atenção é tudo. É uma característica que o professor tem que desenvolver mesmo e tem que ficar muito alerta com relação a isso. E uma coisa interessante que eu sempre digo, assim, quando você dá atenção ao aluno, você fica atento, olhando, corrigindo, o aluno está nadando e você está corrigindo, olhando tudo, checando a amplitude do movimento, a altura do quadril, respiração, se está engasgando, se não está, você está olhando tudo, está olhando tudo. Isso é bom para o aluno, é evidente, é bom para ele porque ele se sente observado, se sente corrigido, você vai dar os feedbacks corretos para aquilo que está de fato errado, etc, etc. Então isso evidentemente é bom para o aluno, é até intuitivo isso. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que é bom para você, profissional. Você sendo uma pessoa atenciosa, treinando-se em dar atenção ao aluno, você vai exigir de si mesmo, primeiro, uma quantidade de estudo maior. Você vai ter dúvidas, você vai precisar se informar a respeito daquela abraçada, daquele problema que você olhou. O professor que pouco observa, ele não tem quase dúvidas com relação ao que precisa ser feito, aquilo que está errado no aluno. O professor que observa tudo, que fica escrutinando o aluno enquanto ele nada, enquanto vai, enquanto volta, quando dá o tiro forte, quando faz a volta fraca, o descanso ativo fraco. Quando ele faz isso, ele fica mais estudioso, ele acaba se dedicando mais, indo mais atrás, buscando mais informações e se desenvolve mais. Isso aconteceu muito comigo, eu me lembro disso. Principalmente alunos adultos, que é uma faixa etária que eu sempre gostei de trabalhar, eu olhava muito essas coisas e ficava muito alerta em tudo isso, né? Outra coisa é que você treina a sua capacidade de observação, porque isso é treinável, Tem professor que eu já vi que, olha, eu já tive estagiários aqui, que já até com uma certa prática, que o estagiário olha, professor, não sei o que está errado, eu estou vendo que ele está nadando sinuoso assim, mas eu não sei o que está errado. Aí eu chegava lá e olhava, não, o que está acontecendo é isso, ele está cruzando o braço na frente e está fazendo a puxada embaixo desse jeito. Por isso que ele está nadando em zigue-zague, que nem um jacaré, que a gente fala, né? Tenta fazer esse exercício. Então você se adestra a fazer esse tipo de coisa, você se treina mais a fazer esse tipo de coisa. Então você estuda, você vira um observador. Se um dia te chamarem para dar uma aula particular, para ser personal trainer de alguém que nada, personal swimmer, né? Se alguém te chamar para fazer alguma coisa assim. E outra coisa, última coisa, quando você é um observador, você observa o comportamento motor, mas você observa o comportamento do seu aluno como um todo. E você desenvolve muito a sua inteligência emocional, muito esse lado afetivo e social de você saber o que o aluno quer, o que o aluno está precisando, o que é prioridade para ele, o que ele não está fazendo porque não sabe fazer e o que ele está fazendo porque ainda está tenso, ainda está com medo. Ele até entendeu o que você está pedindo, mas ele ainda está tenso. Precisa talvez treinar mais aquela manobra de retomada da posição vertical. Talvez seja isso. Ele até entendeu, mas ele está tenso ainda. Então, quando o profissional de educação física impõe a si mesmo essa atitude atenciosa, isso vai potencializar o desenvolvimento de outras capacidades profissionais nele. E que vão fazer dele um profissional melhor. Eu me lembro perfeitamente que isso aconteceu comigo e eu via colegas meus que eram muito desatentos, muito conversadores na borda da piscina, muito brincalhões, ficavam de piadinha, conversando e tal. E eu sempre fui um cara mais de gostar de ficar prestando atenção nos meus alunos, nas minhas crianças, nos meus alunos adultos, as minhas senhorinhas que vinham aprender a nadar comigo. Enfim, eu gostava de fazer isso e eu notei que isso me ajudou bastante na minha vida profissional, bastante. Então fica aí essa minha dica. Se vocês fizerem isso, eu acho que isso pode ajudá-los bastante. Tá bom? É só uma dica, é só uma sugestão. Sigam se vocês quiserem, se vocês acharem interessante. E eu acho que isso independe dos tempos modernos. Por hoje era isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, tá ajudando. Meu canal continua crescendo devagarinho e sempre.
divulguem o nosso canal, ativem o sininho para receber notificação sempre que eu colocar vídeos novos. Eu tenho procurado fazer 2, 3 vídeos por semana, tenho procurado manter esse ritmo sempre. Divulguem o nosso canal, mandem suas dúvidas, mandem sugestões, né? Que eu tenho feito vários vídeos aqui por conta de boas sugestões, excelentes sugestões que eu tenho recebido. Tchau!